Então, eu convido para vir aqui ao palco agora ministrar a sua palestra, por favor, doutora Bárbara Rubim. Pode vir para cá, por favor. Muito bem, muito obrigada. Eu nem sei por que ele falou dos 10 minutinhos, né? Eu senti que foi uma leve indireta que eu vou ignorar prontamente para a gente ter esse nosso momento aqui para conversa juntos. Gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, é sempre uma alegria as oportunidades que o Fórum traz da gente conhecer e visitar. Conhecer eu já conhecia, né, gente? Eu sou uma amiga próxima da Tiquira, né? Quero falar isso, então eu já aprecio as regionalidades daqui, mas é sempre bom ter de volta. Me deram a atribuição hoje aqui de conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto espinhosinho, eu diria, né, que é o assunto de tributação. E aí, como eu só tenho 10 minutos, eu resolvi que a gente discutisse um pouquinho sobre a importância da gente falar sobre isso e entender um pouco efetivamente o cenário. Para me apresentar brevemente, meu nome é Bárbara, sou advogada, trabalho no setor elétrico tem mais de 10 anos, eu sou vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar. Inclusive, para mim, é uma honra ter o Crispim como colega de uma associação e a gente poder fazer esse trabalho juntos. Estendo aqui meu parabéns também, Crispim. Já interagimos bastante esse ano, mas é sempre uma alegria as nossas trocas. E eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Bright Strategies, e o que a gente faz nessa empresa é estruturar projetos de energias renováveis, ajudando aí a fazer análise de viabilidade econômica, ajudando a fazer a estruturação jurídica e regulatória, e também permeando, quando necessário, as conversas, as interações com as distribuidoras de energia para que a gente tenha, efetivamente, um desenvolver de projeto que seja cada vez mais fluido. Então, no assunto que eu recebi hoje, como eu comentei com vocês, é o tema do ICMS. E esse tema é importante para a gente ter em mente, porque ele começou, efetivamente, quando a gente teve a vinda da 482, lá em 2012, e pela vinda da 482, o que a gente viu de cenário, né? Um entendimento que os estados consolidaram no mesmo ano, lá em 2012 ainda, de que o fato do consumidor conseguir compensar a energia que ele consome da rede da distribuição com uma geração própria não afastava a obrigação dele de ter que pagar o ICMS pela energia que ele consumiu da rede antes, então, dessa compensação. E, a partir desse entendimento que foi manifestado pelo CONFAS, o CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária, né? A gente tem uma regra hoje para evitar a guerra fiscal, de que nenhum estado pode adotar uma política tributária de ICMS, né, especificamente, ou mais particularmente, sem passar um colegiado de todos os estados, e esse colegiado é exatamente o CONFAS. Então, desde que a gente teve essa manifestação lá em 2012, as associações começaram a se mobilizar para que a gente tivesse a vinda de um novo entendimento pelo CONFAS, aceitando ou autorizando aí a isenção desse tributo, né? A isenção do pagamento do ICMS, que incide na parcela que o consumidor consome da rede da distribuidora na mesma proporção que ele injeta. E aqui eu acho que é importante a gente ter esse conceito em mente, porque muitas vezes no dia a dia do setor a gente acaba apresentando esse conceito de maneira equivocada. E isso gera um entendimento de que é a geração distribuída que está sendo tributada, né? Então, assim, de que é a energia que eu estou gerando que está sendo tributada, e não é exatamente não é aí que mora o X da questão, como a gente vê pela própria redação da cláusula primeira do convênio que acabou 3 anos depois sendo publicado, que é o convênio 16 de 2015 do CONFAS, que, então, autorizou os estados interessados a isentarem, a concederem essa isenção do ICMS. Essa foi uma discussão que a gente teve à época. Hoje, eu até diria que existe um espaço para uma discussão um pouco mais ampla, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco, que é se a gente deveria sequer discutir tributar ou sequer discutir uma política de isenção, porque a isenção pressupõe que deve haver a cobrança, né? A isenção ela é uma benesse do Estado, e hoje o que a gente tem defendido enquanto setor é que, na verdade, nem deveria haver cobrança, porque não há efetivamente fato gerador, dado que essa relação ela é de troca, é uma operação gratuita. Mas a gente teve essa permissão vindo.
E aí, de 2015 a 2018, de maneira gradativa, todos os estados da nossa federação fizeram a sua adesão ao convênio do CONFAS. O Maranhão, em que a gente está, também é um estado que fez a sua adesão. E os estados regularam isso internamente. Regulando internamente, eles passaram, então, a aplicar essa isenção também de ICMS. Qual passa a ser o primeiro ponto de atenção que a gente tem após a vinda dessa política, desse convênio efetivamente nacional do CONFAS? Um trecho do próprio convênio, o parágrafo 1º, que traz aí que essa isenção trazida pelo convênio 16 de 2015 não se aplica aos custos e aos encargos do uso do sistema de distribuição. Então, abrindo uma porta para entendimento pelos estados ou pelas próprias distribuidoras, daqui a pouco a gente fala sobre isso, de que mesmo que haja a isenção prevista no convênio, ela não contemplaria a integralidade da tarifa. Ela contemplaria somente metade da tarifa, que seria a parcela da tarifa que é a TE, a tarifa de energia, mas não contemplaria a outra parcela dessa tarifa, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Esse é um entendimento que tem crescido bastante dentro dos estados. Ele começou de uma maneira pontual no Rio de Janeiro e, aos poucos, ele foi se alastrando, eu diria. Hoje, todos os estados da região sul do Brasil já têm esse entendimento. Todos os estados da região sudeste do Brasil têm esse entendimento, com exceção de Minas Gerais, que tem um regramento próprio. Alguns estados do centro-oeste, norte e nordeste também. Então, o que a gente tem visto é uma tendência a isso surgir, ou a esse entendimento, de fato, crescer. E aí, por que eu digo que as próprias distribuidoras têm feito isso? Porque o que a gente tem visto como realidade é que duas coisas podem acontecer com relação a essa questão de cobrança de ICMS na TUSD. Ou o próprio Estado pode se atentar a esta redação do convênio e determinar a cobrança de ICMS em metade da tarifa, mais ou menos metade, tá, gente? Varia de estado para estado, mas numa média nacional é metade. Ou o que aconteceu, por exemplo, nas áreas de concessão do Grupo Energisa, a distribuidora provoca o Estado a começar essa cobrança, dizendo para o Estado que entende que ele tem feito a aplicação do convênio de maneira equivocada. Então, esse é um ponto que a gente tem encontrado e se deparado bastante aí, efetivamente, ao longo dos últimos meses, eu diria. E isso abre espaço para que a gente tenha toda uma nova cadeia de discussão dentro do setor e que, inclusive, colocando aqui um pouco do meu chapéu associativo, se ao longo dos últimos 4 anos o grande tema que a gente teve dentro do setor de geração distribuída foi a aprovação da Lei 14.300, para a gente ter efetivamente um marco legal, o que a gente já tem visto como um próximo grande tema para este ano e, sobretudo, para 2023, é a discussão sobre o ICMS. E aí a gente tem algumas teses que podem ser defendidas. Primeiro, é a própria questão da aplicação do ICMS na demanda contratada, na parcela da demanda que o consumidor, que é atendido em média tensão, contrata, mas naquela não é lida. Então, portanto, que ele não faz uso. Então, essa é uma discussão que, inclusive, ela é muito mais pacífica já nos tribunais e que, em se buscando o judiciário, a gente consegue acolhimento. A segunda discussão que tem crescido é a própria discussão sobre a incidência, se deve haver incidência do ICMS na TUSD. Essa é uma discussão mais antiga do que a discussão da TUSD da geração distribuída. É uma discussão que hoje está no STJ e que, quando decidida, ela vai repercutir para todos os consumidores de energia, porque todos nós pagamos ICMS na TUSD, independente da gente ter ou não um sistema de geração distribuída. Quando o ICMS incide na nossa conta, ele está contemplado também na parcela TUSD. E aí, por fim, uma tese mais ampla é a questão, efetivamente, da existência ou não de fato gerador para o ICMS na geração distribuída em si. E essa última tese ela é muito importante porque ela contempla não só os modelos que hoje já estão abraçados pelo convênio 16 de 2015 do CONFAS, mas ela contempla também as outras modalidades de compensação que eventualmente não estejam.
como a geração compartilhada, que seria aí as fazendas solares por meio das cooperativas, dos consórcios, das associações, e como o empreendimento de múltipla unidade consumidora, que é efetivamente o EMUC. Então, essas são discussões que têm surgido no judiciário, e eu, quando eu recebi o tema da minha fala hoje, eu decidi trazer essa discussão para cá, porque acho que cada vez mais vai ser nosso dever, enquanto setor, buscar maneiras de melhorar o setor. Então, acho que a gente foi evoluindo o setor em que a gente trabalha. A gente começou com uma briga que era quase que uma briga pela nossa própria existência. A gente precisa ter um direito, uma lei reconhecendo o direito do consumidor de gerar a sua própria energia. Essa lei veio. A gente pode ter gente que acha que é mais boa ou menos boa, melhor ou pior, né? Mais boa, menos boa. O português passou longe, deixei ele lá em São Paulo. Pode ter gente que acha que é uma lei melhor ou pior, mas fato é que hoje ela existe, que já é muito mais do que a gente tinha antes, vindo somente por uma resolução normativa. Mas se essa lei existe, trouxe o direito e trouxe estabilidade, trouxe segurança, ela também trouxe para os projetos que sejam desenvolvidos a partir do ano que vem a obrigatoriedade de pagamento de um pedaço de uso da rede da distribuidora. Então, os projetos que tiverem a sua solicitação de acesso protocolada ainda esse ano ficam resguardados, mantém o que a gente convencionou chamar de direito adquirido, mas projetos cuja solicitação de acesso seja protocolada a partir do dia 7 de janeiro do ano que vem começam a ter que remunerar um pedaço da rede da distribuidora. Aqui, a gente tem os valores atualizados do fio em diversas áreas de concessão. Eu destaquei aqui o Maranhão porque é onde a gente está efetivamente, e a gente percebe que esse estado em especial é um estado em que a parcela da tarifa que remunera a distribuidora de energia é bastante elevada. Isso se dá pela característica do próprio estado, É um estado que tem uma área territorial relativamente grande, mas que tem um baixo adensamento demográfico. Significa que a gente tem menos consumidores para dividir o custo dessa rede de distribuição. Então, é menos adensado. Então, se a gente olha para aqui, a gente percebe claramente que os estados em que o fio B, como é o caso do Maranhão, como é o caso da Bahia, por exemplo, Pará, Ceará, em que o fio B tem essa parcela mais representativa, vão sofrer um pouquinho mais do que os estados em que o fio B é menor a partir do ano que vem. Isso não significa que vai haver uma inviabilidade do setor, não é isso que a gente está falando aqui. Mas que cada vez mais vocês vão ser demandados a pensar mais fora da caixa e a buscar soluções que preservem a rentabilidade do investimento feito pelo cliente de vocês ou do investimento de um futuro cliente de vocês. Eu acho que a gente também passou por um momento do setor em que a gente conseguia, de fato, desenvolver negócios que tinham estruturas mais simplificadas sobre uma ótica de uma venda e uma instalação de equipamento. Eu sei que a lida com a distribuidora, de maneira nenhuma, ela é simplificada, mas o negócio em si era mais linear. E acho que a gente vai entrar numa fase em que a gente vai ter que buscar soluções mais criativas de desenvolvimento de negócio. E um dos motivos pelos quais eu acho que é importante a gente falar de ICMS, que é porque numa análise que a gente fez na nossa consultoria de viabilidade econômica de investimentos em diversos cenários, isso aqui é uma análise de sensibilidade. Então, a gente analisou 40 distribuidoras no Brasil, sobre uma perspectiva de um investidor que quer fazer uma fazenda solar, então ele quer construir uma usina para alugar isso para alguém. A TIR média que a gente chega do Brasil é de 12%, 12,1% nessas 40 áreas de concessão. Equatorial Maranhão foi uma dessas áreas, por exemplo. E a gente percebe, a ideia aqui era a gente mostrar para o nosso cliente por qual elemento valia a pena brigar. Basicamente era isso. Então, por exemplo, se a gente olha o impacto do custo da área na TIR, é um impacto pequeno. Se o cliente paga R$ 600 o hectare ou se ele paga R$ 828 o hectare, o impacto disso é de 0,1 ponto percentual na TIR. É baixo. Diferente, por exemplo, de um impacto de CAPEX.
ou de um impacto do desconto que a gente vai entregar para o consumidor, efetivamente. Gente, eu quero falar uma coisa que eu estou indignada. Eu estou aqui falando tem 10 minutos, e agora que vocês pegaram o celular para tirar foto, né? Só tem sapeca nessa plateia mesmo, viu? Vocês estão achando que eu não estou percebendo os movimentos de vocês, né? Mas, nessa análise de sensibilidade, gente, nada tem mais impacto do que o ICMS. São 10 pontos percentuais no retorno do investidor. Basicamente, é uma decisão, ou é uma política, ou é uma judicialização, muitas vezes, que pode fazer ou matar um projeto. Então, essas questões tributárias, que muitas vezes a gente afasta da gente, ou a gente se afasta da discussão, porque não são questões tão palatáveis, não são questões que parece que estão tão conectadas com o nosso dia a dia, né? É difícil. Elas podem ter um papel extremamente decisivo para o tipo de negócio que a gente vai desenvolver ou que a gente vai continuar desenvolvendo. E, apesar dessa decisão, eu sei, sobretudo quando a gente fala, por exemplo, de judicialização, pode parecer uma decisão muito distante, quem judicializa é o consumidor, tá, gente? É quem paga. Não é, por exemplo, a associação que representa integradores, porque o integrador não é o contribuinte dessa política. Pode, sim, haver uma busca a associações que representem consumidores, por exemplo, associação de, sei lá, supermercado, de farmácia, moradores de bairro. E esses entes teriam legitimidade para buscar aí uma tutela para isso. No Mato Grosso, a gente teve recentemente uma ação que foi apresentada, por exemplo, por um partido político. E, como é um partido político, ele consegue representar todos os cidadãos daquele estado. Então, essa também é uma solução viável, em que, inclusive, a gente tem buscado dentro da associação. Mas é importante que todos vocês se engajem nessas discussões, porque, como eu comentei, sobretudo em estados que têm a característica, como, eu sei que nem todo mundo que está aqui é do Maranhão, mas como o Maranhão tem, esse tipo de solução pode, de fato, fazer muito a diferença nos negócios de vocês aí, efetivamente, no futuro. E, além disso, né, gente, eu acho que é sempre importante lembrar, esse é um ano muito importante, de maneira geral, né, numa ótica política. Apesar do governo do Estado sozinho não conseguir fazer nada, ele depende do CONFAS, é um ano de eleição. Então, é um ano em que, enquanto trabalhadores, enquanto eleitores, é importante que a gente demande também posições dos candidatos, seja lá quem sejam eles, que estejam alinhados com as coisas em que a gente acredita e com o perfil de desenvolvimento em que a gente acredita. E buscar melhores tipos de política pública para o desenvolvimento da geração distribuída é um tema que pode ganhar ainda mais força num ano que já é bastante icônico para o nosso setor pela vinda da Lei 14.300. Eu quero encerrar deixando um convite para vocês. Eu vou realizar nos dias 6 e 7 de junho uma imersão em São Paulo. Eu sei que é longe daqui, mas eu vim para cá ver vocês, olha só. E é uma imersão que vai ser focada em a gente desenvolver modelos de negócio para o setor de geração distribuída. Vão ser 2 dias com os maiores especialistas e empresas que já fazem modelos de locação de usina, de mercado livre, de mercado de carbono, de armazenamento. E eu espero ter a oportunidade de rever muitos de vocês em São Paulo no dia 6 e 7 de junho. Eu finalizo deixando os meus contatos e espero que eu não tenha extrapolado o meu tempo. Obrigada, gente.